Então, pessoal, como eu estava falando, vamos começar agora. E como eu falei, ó, se a gente for aqui olhar um pouco a bancada assim, mais ou menos, a maior parte das plantas que eu tenho são de catileias de modo geral. Não repare a bagunça do orquidário, eu já estou precisando dar manutenção, tirar mato, enfim, as manutenções de praxe. Mas o que eu quero mostrar aqui é que boa parte das minhas plantas, ó, das bancadas do varal, são catileias, ó, são catileias. A grande parte é catileia, que é o que realmente predomina também nas demais coleções. E como a gente sabe o que é uma catileia, pessoal? O que é uma catileia? Ou melhor dizendo, essa é a pronúncia certa, catileia, com T mudo. O que predomina? Como é que a gente sabe que é uma catileia e não é um oncídio ou um gramatofilo, por exemplo? Primeira coisa, aquelas flores grandes, coloridas, vibrantes, já é um primeiro indício. Mas aquilo são híbridos na maioria dos casos. Outro ponto, as catileias, elas possuem folhas duras. Em sua grande maioria, as folhas são bem duras, são grossas, como vocês podem ver aqui, e são suculentas, né? São folhas duras. Vou pegar uma outra aqui, ó. Olha aqui, ó. A folha grossa, ela é dura, ela quebra. Se eu tentar dobrar, ela vai quebrar, vai estalar. É uma folha firme, diferente, por exemplo, de um bulbophyllum, que tem a folha mais macia, digamos assim, mais macia, embora nem todos, ou de uma Miltonia, que tem as folhas macias e finas, vocês podem ver. Já as catileias não, elas têm folhas grossas, geralmente, duras e duras. Então esse é um aspecto. O tamanho das folhas varia de espécie para espécie, o número também. E esse é outro ponto importante que eu vou entrar já já. Vamos dar continuidade então agora, vamos lá. Outro ponto importante das catileias é as suas raízes, que em geral, não são todas, são grossas. São plantas que têm raízes, se a gente pode ver, ó, grossas. Elas não têm raízes fininhas como oncídios, Miltonia. Mesmo as espécies de raízes mais finas ainda é grossa comparada com o oncídio. Então, em geral, as catileias têm raízes grossas. Algumas mais grossas, outras mais finas, mas são mais grossas do que de dendróbios e de oncídios, por exemplo. Quanto aos seus pseudobulbos, os seus pseudobulbos, ou simplesmente bulbos, na linguagem orquidófila, eles podem ser do tipo caneludo, como esse daqui, de uma catileia caneluda, como vocês podem ver aqui, ó, um pseudobulbo bem caneludo. Ou eles também podem ser, vamos aqui, ó, um pouco mais alongados. Eles podem ser um pouco mais gordos. Esse aqui está um pouco desidratado até, essa planta aqui, precisando cuidar. Vou mostrar uma outra para vocês aqui, ó. Tá um exemplo melhor. Esse aqui já tem os bulbos mais gordos, mas ainda assim compridos. Eles não são igual os do oncídio, que são aqueles bulbos achatados, né? Esses são mais fusiformes ou um pouco mais alongados aqui, vocês podem ver. Eles podem ser também, no caso de valquerianas, nobilios, mais arredondados. Vou tentar achar aqui, ó, porque tem algumas também de bulbos mais compridos, como vocês podem ver, mas elas podem ter bulbo mais arredondado, mais bolinhas mesmo. Aqui, ó, vocês podem ver os pseudobulbos de valqueriana. E vamos continuar aqui, ó. O que mais aqui temos? Outra catileia intermédia de bulbo caneludo, vocês podem ver. São bulbos caneludos, do tipo caneludo também. Vamos continuar aqui. Outra valqueriana, com um bulbo também mais alongadinho um pouco. Como eu falei, algumas podem ser quase uma bolinha. Eu não tenho aqui agora uma que esteja bem representativa, mas é mais ou menos assim, pode acontecer. Continuando, essa aqui é muito pequena ainda, é muito bebezinha, então não dá para ver direito os bulbos. E aqui na minha labiata,
Vocês podem ver aqui, ó, esse formato. É um formato muito típico das catileias de uma folha, que eu vou explicar a seguir, né? Então, o formato de bulbo pode ser um pouco mais gordo, mais alongado, como esses aqui mais gordo, mas geralmente são compridos, não são aqueles bulbos achatados e gordos igual, por exemplo, o de um gramatofilo, que é esse bulbo aqui. Catileia você não vê esse tipo de conformação, como de catacétums, de oncídios também. Aqui só um outro exemplo para vocês verem como é que é esse pseudobulbo, certo? Continuando, as catileias também, elas emitem espata em grande maioria das espécies. Então vocês podem ver aqui, ó, essa aqui é uma espata floral, ó. Essa é a espata floral. O que é uma espata floral? É uma bráctea. Uma bráctea é um tipo de folha modificada que antecede a floração, que sempre vem na fase florífera da planta, na haste floral. Muitas vezes ela tem função de proteção e ela pode ser fechada ou aberta. Nesse caso aqui ela é fechada. Duas espatas que se fecham e abrem quando a flor rompe aqui, ok? No caso das catileias ela tem essa conformação. E as flores podem vir em cachos. Aqui fica difícil para mostrar, ó. A luz já, mas eu vou mostrar aqui, tá em botão. Essa é uma catileia Leopold. Pode vir em cachos, como podem dar apenas duas flores, por exemplo, ou uma flor. O número de flores varia de espécie para espécie. E elas podem ser de coloridos e formatos e padrões totalmente variados. Podem ser pintalgadas, podem ser rosas grandes, podem ser pequenas, amarelas, brancas, enfim, a cor varia muito. Então, essa é a estrutura básica das catileias, pessoal. E agora, para continuar aqui nosso vídeo sobre catileia, vamos agora diferenciar os tipos de catileia, para facilitar o entendimento de vocês. Então a gente divide ela em tipos de acordo com algumas características. Vamos lá então enumerar?